você faria se pudesse treinar seu cérebro para reagir menos por impulso e mais com intenção, inclusive com seu dinheiro? É exatamente isso que Mindfulness, ou atenção plena, propõe. Treinar a mente para agir com mais propósito. Mas muita gente ainda acha que é algo distante, espiritual, ou apenas um momento de silêncio. A verdade é que Mindfulness vai muito além. É uma prática que ajuda a lidar com emoções, estresse e decisões do dia a dia, incluindo como você administra seu dinheiro. Eu sou Iris Borges, economista, instrutora de Mindfulness, e hoje eu quero falar sobre como essa prática pode impactar o seu cérebro, suas emoções e suas decisões financeiras, de forma concreta, prática e respaldada pela ciência. Então aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. O que hoje a gente chama de Mindfulness tem raízes muito antigas. Ela vem dos ensinamentos budistas, onde a atenção plena sempre foi considerada uma qualidade fundamental para reduzir o sofrimento e cultivar a lucidez. Na década de 70, o biólogo Jon Kabat-Zinn percebeu que essas práticas contemplativas milenares tinham grande potencial para ajudar as pessoas a lidarem melhor com o estresse, com a dor crônica e com o sofrimento emocional. Então ele criou um programa laico chamado Programa de Redução de Estresse baseado em Mindfulness. Desde então, diversos estudos começaram a investigar a eficácia da prática. O programa do Kabat-Zinn é o mais conhecido, mas existem outros protocolos e diferentes formas de aplicação de Mindfulness. Mas o que realmente acontece quando você pratica regularmente? A ciência tem nos dado respostas cada vez mais claras. E essas descobertas mostram que Mindfulness não é apenas sobre estar presente, viver com menos estresse e ansiedade. A prática ela tem o potencial de provocar mudanças estruturais e funcionais no nosso cérebro. Estudiosos das neurociências têm se aprofundado nessa questão. E a resposta está na forma como o cérebro se adapta e muda com a prática contínua. Isso acontece por causa da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais ao longo da vida. Antigamente se acreditava que isso era limitado à infância. E agora se sabe que o cérebro pode se adaptar em qualquer fase da vida. E práticas como Mindfulness potencializam essa capacidade. Isso significa que mesmo na fase adulta é possível treinar o cérebro para reagir de forma diferente a estímulos e emoções complexas. Então agora eu vou falar sobre 3 benefícios que os estudos sugerem que a prática de Mindfulness pode trazer. O primeiro é reduzir a atividade da amígdala. A amígdala é a região do cérebro associada às respostas automáticas de medo, de ansiedade e de estresse. Com a prática regular de Mindfulness, essa área fica menos ativa, o que significa reações menos impulsivas em situações estressantes. Isso tem um impacto direto em como a gente lida com o estresse, no trabalho, em casa e nas finanças. A prática regular também ajuda no aumento da conectividade entre o córtex pré-frontal e outras áreas do cérebro. O córtex pré-frontal, que é a área responsável pela tomada de decisões, autocontrole e planejamento, se torna mais eficaz. Os estudos mostram que a prática de Mindfulness aumenta a conectividade entre o córtex pré-frontal e outras regiões do cérebro, como o hipocampo, a área que está relacionada à memória e ao aprendizado. Isso significa que com o tempo, a gente fica mais capaz de agir com clareza e tomar decisões mais racionais, especialmente em momentos de tensão ou de incerteza. A prática aumenta também a conectividade com a rede de modo padrão, que é o circuito que fica ativo quando a gente está em repouso, ou seja, quando a gente não está focado em uma tarefa externa. Ela é responsável por pensar sobre nós mesmos, lembrar do passado, imaginar o futuro. A prática de Mindfulness ajuda a desativar a rede de modo padrão com mais facilidade, quando a gente precisa se concentrar em uma tarefa, como ler ou algo que necessite mais foco.
E ele pode ajudar a reduzir o impacto de pensamentos negativos e ruminação. Isso se relaciona diretamente com a diminuição do estresse, da ansiedade e de sintomas depressivos. E por último, a prática ajuda a fortalecer a autoconsciência, que está associada ao autoconhecimento e à introspecção. Isso ajuda a desenvolver uma maior consciência de nós mesmos. Permite que a gente observe os próprios pensamentos e emoções sem nos identificar com eles. Isso traz mais clareza mental, mais tranquilidade e uma maior capacidade de escolha nos desafios do dia a dia. Esses são apenas alguns dos benefícios que a prática regular de Mindfulness pode trazer. Mas é importante saber que os efeitos variam de pessoa para pessoa e dependem de consistência e qualidade da prática. Mudanças estruturais no cérebro tendem a ser mais evidentes em quem pratica por longo prazo. E não há garantias de resultados imediatos ou iguais para todos. Mas existe um consenso na literatura científica de que Mindfulness pode alterar conexões funcionais e, em alguns casos, a estrutura cerebral, principalmente em regiões ligadas à atenção, ao autocontrole e à regulação emocional. Tanto a redução do estresse e ansiedade, quanto a melhora na capacidade de atenção e equilíbrio emocional são fundamentais no cultivo de uma relação mais saudável com o dinheiro. E é exatamente essa reorganização cerebral que nos permite reagir de forma mais clara e mais racional nas diversas situações financeiras. Não existe uma certeza absoluta, como eu já falei. Os benefícios dependem de contexto, constância na prática, perfil individual, mas a prática da consciência plena pode apoiar um comportamento financeiro mais consciente, porque nós aprendemos a perceber gatilhos emocionais que influenciam as nossas escolhas antes de agir. E agora, para sentir o efeito da atenção plena, eu te convido a experimentar um exercício rápido. Feche os olhos por alguns instantes. Se não puder fechar os olhos, não tem problema. Respire profunda e lentamente, sentindo o ar entrar e sair das narinas. Então, traga à sua mente alguma situação ou questão financeira que você precisa resolver. E observe os pensamentos e as emoções que surgem, sem julgar. Então, pergunte a si mesmo, qual a forma mais clara e mais consciente de agir nessa situação? Agora, respire fundo mais uma vez e observe como você se sente. Não tem uma maneira certa ou errada de se sentir. Essa é a sua experiência agora. E mesmo essa pausa rápida ajuda a treinar o cérebro para responder com atenção ao invés de reagir por impulso. Mindfulness é uma ferramenta poderosa que melhora a atenção, autocontrole e tomada de decisão, inclusive em relação às finanças. Com prática constante, mesmo que por poucos minutos por dia, você pode começar a perceber pequenas mudanças no dia a dia e agir com mais clareza e intenção em cada escolha. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe para que mais pessoas entendam como o Mindfulness pode transformar decisões financeiras e a vida cotidiana de forma consciente e respaldada pela ciência. E se você quiser saber mais sobre Mindfulness, coloca aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!